Perdão os irmãos, está assim com a voz muito carregada, congestionada, febril. Hoje está mais fácil passar gripe do que mensagem. Mas ainda bem que o microfone não amplifica assim essas coisas. Em João, capítulo 3, verso 10, Jesus faz uma pergunta a Nicodemos. E não é bem uma pergunta, é uma censura. Ele diz assim: você sendo um mestre em Israel não sabe essas coisas? Você devia saber. É uma censura. E por que ele devia saber? Se aquele homem era digno de censura, eu fico pensando em todos nós, depois de 2000 anos em que o Evangelho realmente foi completamente revelado a nós, ao mundo. Eu estava lendo uma estatística esses dias que 2,3% dos seres humanos se dizem ateus. É quase irrelevante. Isso está tudo no Ocidente, praticamente. Não existe ateus no Oriente. Está quase tudo no Ocidente cristão. Os países onde as pessoas se autodenominam ateus. Então, praticamente 98% da população mundial diz acreditar em Deus. E 2%, 2,3%, né, dizem não crer em Deus, em nenhum tipo de espiritualidade, e um ateísmo filosófico. Né? Nossa meditação nesta noite vai ser no Salmo 14. E nós queremos meditar e ver por que Jesus disse para Nicodemos: você devia saber isso, não é? Você devia ter esse conhecimento, sendo quem você é. É um texto familiar que aparece em 2 salmos, o que é interessante. Há 2 salmos idênticos, com algumas poucas diferenças na Bíblia. E o Salmo 14, verso 1, começa assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Essa passagem parece uma passagem para ateus. E eu diria. E você diz: pastor, mas você acabou de dizer que só 12,3%, não é? Provavelmente eles não estão aqui nesta noite, não é? Essa percentagem. E a maioria das pessoas então pensam: isso realmente não se aplica a nós. Mas há uma coisa perturbadora nesse salmo. Há uma coisa extremamente perturbadora nesse salmo de Davi, porque ele é explicitamente aplicado a todos nós, a todos os homens. Esse salmo diz que aquela estatística é uma estatística fútil e tola, que ela não devia fazer nós ficarmos nem um pouco satisfeitos de pensarmos que nesse enorme contingente de pessoas, bilhões de pessoas, só 2% se autodenominam ateus. Esse salmo é totalmente sobre a universalidade da depravação, da incredulidade humana. E este é um dos principais textos do Antigo Testamento que fala sobre a doutrina da depravação, da queda de todos os homens, sem exceção. E deixa claro, no âmago do nosso pecado, o problema que está lá no coração do homem é um coração rebelde e cheio de incredulidade, cheio de descrença para com Deus. Há um elemento de ateísmo em todos os seres humanos. Há um elemento de ateísmo em todos nós. Essa é a denúncia. Esse salmo expõe essa realidade. Esse salmo condena todos os seres humanos. Ele condena todos nós em nós mesmos. E mostra na linguagem mais simples possível como completamente nós somos pecaminosos, indignos, depravados e merecedores daquilo que esses símbolos que estão aqui falam para nós, da morte, da ira de Deus sendo derramada sobre o homem. Essa é a verdade que muitas vezes nós não gostamos de pensar.
Essa é a verdade que a igreja de hoje não prega. Grande parte dos cristãos sequer acreditam na depravação total dos seres humanos. Nós não gostamos de pensar nisso, porque a verdade bíblica nos coloca face a face com a nossa incredulidade, nos coloca face a face com a nossa maldade, e não há forma de escapar do veredicto deste salmo. Nós sabemos o quão um homem pode estar envolvido naquilo que nós chamamos de cristianismo, ou de louvar o Deus de Israel como Nicodemos, quando na verdade essa verdade se aplica a ele, se aplica a todos. Aqui nós estamos vendo um estado terrível de toda a humanidade que está fora da graça de Deus, o estado de todo homem que a graça não alcançar, o estado de todo homem que Deus não exercer em sua misericórdia soberana a sua graça. Nós aprendemos que se Deus não intervir para nos dar a sua graça em Cristo, tudo em nós é completamente desprezível a Ele, e nós somos tão maus quanto os mais degenerados que nós poderíamos apontar na história da humanidade. Então, falar sobre o ateísmo no coração de todos os homens não é uma realidade fácil de enfrentar. Então, nós não pregamos sobre isso. Você não ouve muitas mensagens a respeito disso. Muito menos abraçar essa verdade de todo o coração, amar essa verdade, querer lembrar dessa verdade todos os dias, manter ela diante de nós. Nossa tendência é procurar desculpas para a nossa maldade, para dizer a nós mesmos: nós não somos tão ruins como o salmista está dizendo, não somos tão maus como a Bíblia diz e como o pastor está dizendo. Ou pior de tudo, quando nós olhamos para as outras pessoas, nós tendemos a pensar: nós não somos tão maus como elas. Mas nós somos, e é sobre isso que o Salmo está dizendo. E essa foi a pergunta, que na verdade era uma denúncia contra Nicodemos. Assim como nós andarmos sobre o nosso texto nesta noite, isso vai ficando claro, não é? Deixe-se ser condenado por aquilo que a Bíblia diz. Abrace a verdade desse salmo, sabe? Com um coração quebrantado. Abrace essa verdade como uma verdade preciosa. Porque qualquer outro tipo de resposta a esse salmo, qualquer resposta de um coração que não aceite o que o salmo diz, só mostra que você está infectado exatamente daquilo que você está negando, que você está aborrecido exatamente com o que Deus diz, que é a essência de não acreditar no que Deus diz. Então, que nós possamos abraçar esse salmo com amor e com o coração arrependido. Eu quero fazer alguns comentários iniciais interessantes. Primeiro, se você olhar esse salmo, está escrito no início: para o maestro de Davi, ou para o cantor mor. O Salmo 14 é o nono dos 53 salmos do Saltério, dos salmos dedicado ao maestro, ao músico mor. Ele era usado sempre, ele foi feito para ser cantado nos cultos públicos, como os nossos, não é? E essa dedicação significa isso, não se destina só ao uso privado, mas foi designado para ser cantado pelo grande coro de sacerdotes no templo, não é? Ou nos ajuntamentos de Israel. Há outros salmos e outros assim, como o Salmo 51, Salmo 13, para o músico-chefe. Enquanto o Salmo 13 é um suspiro de desespero e depois uma canção de triunfo, o Salmo 51 é uma canção que fala sobre um terrível pecado de um homem. Ele escreveu um hino sobre isso, para ser cantado. E isso não é comum no cenário do século 21. Porque nós olhamos no nosso evangelicalismo doente que a música e a adoração é para nos divertir, para nos entreter. Quando as pessoas vão num show evangélico,
ou quando participa do momento de louvor, eles querem se sentir bem. E salmos como esses, que eram cantados pelo povo de Deus, hinos inspirados pelo Espírito Santo, de fato, são coisas perturbadoras, não é? Então, nosso evangelicalismo jamais, não gosta nem de mensagens, para que dirá hinos. O Salmo 51 é cheio de vergonha pessoal, de profunda tristeza, de admissão de que não tem desculpas para o pecado. Pensar que o homem que devia querer que ninguém nem tocasse naquele assunto, de que ele adulterou, de que a mulher engravidou, de que ele fingiu, de que ele foi hipócrita, de que ele foi... Pensar, normalmente, os nossos pecados, nós gostamos que ninguém toque neles, nem lembre. Não é? Nós mesmos fingimos. Pensar que esse homem fez um hino e disse: eu quero que cante esse hino nos cultos públicos. Ele fala do meu pecado, da minha vergonha e da misericórdia de Deus. E ele fez o salmo, deu cantor mor, para que nos cultos públicos aquilo fosse cantado. Davi não pensava: cara, acabaram com o meu culto, eu estou aqui no culto para agradar a Deus, o pessoal começa a cantar aquela história minha, o pessoal não esquece essa história, eles ficam cantando que eu pequei contra Deus, e acabou para mim, eu achei que isso aqui ia ser divertido hoje. E esse salmo parece um candidato ainda mais improvável do que aquele, ou de tantos outros salmos. Esse é um lamento, não é? Sobre as nossas corrupções, nossa culpa, nossa vergonha. É uma canção triste, que amargamente ensina que todo homem é mau e depravado, é mau e merece o inferno, é mau e não merece nada de Deus. Você conhece algum hino assim? Hoje as pessoas cantam músicas que elas estão no palco, Deus vai levá-las para o palco, elas vão ser vitoriosas, umas baboseiras. Nem nas mensagens nós temos doutrinas essenciais, mas aqui nós temos doutrinas essenciais nos hinos. Não é exatamente, não é, falar sobre a ruína total do ser humano, a ideia de fazer um barulho alegre para todo mundo se sentir bem e ser a resposta gospel daquilo que as pessoas estão fazendo nas boates. Em outras palavras, a doutrina que lida com a doutrina da depravação humana, que nem nas mensagens as pessoas hoje suportam e gostam de ouvir. É uma verdade desagradável, mas necessária. Então lembre-se que os salmos são hinos de adoração a Deus. E a própria partida da adoração é uma confissão de pecado. Não apenas recitar uma lista específica, mas é a visão, o ponto de partida da adoração é a visão da nossa própria pecaminosidade, indignidade completa. Nós não somos apenas culpados por aquilo que a gente faz. Nossa culpa encontra ecos profundos em nosso ser, naquilo que nós somos. Nós somos ante Deus no âmago do nosso ser, nas fontes da nossa vida. E para usar a expressão comum aos reformadores, nós somos totalmente depravados. E esse hino é um hino sobre a depravação total. É uma canção de humilhação, é uma canção de confissão. É uma canção de quem pode realmente se gloriar somente em Cristo. Ao participar da ceia nesta noite, o salmista não estava então com a ideia, Davi, com a ideia de criar uma música popular para estourar nas rádios de Israel, para vender CD. O assunto não pode ser popular e nem divertido para o ser humano. Não era a versão israelita, não é, da música da sua época. Ele escreveu uma música que
falava de uma doutrina que não é atraente para nenhuma mente humana natural. É uma doutrina que envergonha e humilha totalmente todos nós. Não é algo para comemorar. Você não pode olhar para essa doutrina e comemorar e fazer um barulho alegre simplesmente. E ainda assim, nossa primeira confissão em todos os cultos devia ser essa: que nós somos irremediavelmente caídos e miseráveis. E que só em Cristo nós podemos sequer abrir a boca diante de Deus. E somos totalmente impotentes para nos redimir, para melhorar, para fazer alguma coisa que Deus possa ver como boa. Não é o tipo de coisa que você ouve nas bandas dos nossos dias, nos hinos dos nossos dias, porque nós não ouvimos isso nem nas mensagens dos nossos dias. No entanto, aqui está um salmo dedicado ao cantor mor para ser cantado por Israel em seus ajuntamentos solenes, e recebe um destaque no livro de Salmos, posto lá para cantar em público. Você vai encontrar um salmo idêntico a esse, de novo, é o único salmo que acontece isso, no Salmo 53. A diferença é única do 14 para o 53 é que no 14 usa Yahvé, não é? E no 53 usa Elohim. E algumas pequenas variações de formulação. No mais, é uma cópia, é igual. Dois hinos que são praticamente iguais, com algumas pequenas variações. Nenhum outro salmo é assim. Ambos são dirigidos, ao diretor-chefe. Esse salmo, então, que hoje é totalmente inadequado para a adoração, que a maioria das pessoas pensam, isso vai me fazer me sentir mal, esse tema, era cantado como adoração em Israel. A mente deles era instruída sobre a verdade quando cantavam a Deus. Eram humilhadas. E eles podiam de fato entrar diante de Deus em adoração. E como se para enfatizar a importância desse salmo para nós, o apóstolo Paulo, quando foi denunciar o mundo inteiro, usou exatamente esse salmo, em Romanos 3. O apóstolo Paulo simplesmente vai citando o texto do hino que Israel cantava. Agora, lembre-se que esse hino não é como os outros hinos. Aí as pessoas têm mania, Deus me deu uma inspiração, não deu inspiração nenhuma. A única coisa inspirada que existe é a Bíblia. Os hinos de hoje são inspirados por Deus. Eles têm que estar de acordo com a Bíblia. Se ele estiver de acordo com a Bíblia, é um bom hino. Se ele não estiver de acordo com a Bíblia, ele não é bom. Esse hino não, esse hino é uma inspiração. Ele é a verdade absoluta de Deus. Ele é a Bíblia. Ele é a palavra escrita de Deus. Inspiração, como a Bíblia manifesta, ela vai de Gênesis a Apocalipse. Depois disso, tudo tem que ser julgado por isso, por aquilo que o Espírito inspirou. Então, ninguém mais tem essa inspiração, mas esse hino é uma inspiração, não é? Isso me sugere que os hinos deviam estar cheios de doutrinas, não é? E os hinos hoje são tão rasos, as músicas, quanto é o Evangelho. Então, as letras, não é? Mesmo as que não são muito ruins, são frágeis, não ensinam nada. Então, eu estava vendo alguém cantando, agora eu sou feliz o dia inteiro. Isso é o melhor. Ou então fala, eu Ou então, eu estou aqui para fazer isso, para fazer aquilo outro. Poucos hinos falam das verdades que nós precisamos ouvir sempre, e para isso Deus nos deu cânticos também. Colossenses 3,16 diz: ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, como? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Os hinos deviam nos ensinar, eles não são uma diversão, nos ensinar, nos admoestar, inculcar em nossa mente as verdades essenciais.
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, a cada momento de louvor, nossa mente deve estar sendo ensinada das verdades de Deus. É o que significa. Nós devemos envolver nossa mente, nosso coração, tudo que nós somos na adoração, enquanto nós vamos sendo ensinados. Por isso, e esse salmo não foi destinado para fazer você ou eu nos sentirmos bem. O culto hoje é projetado para que as pessoas se sintam bem, para que o mundo, os homens mundanos se sintam bem, tão bem quanto eles se sentem em outro lugar. A ideia é essa, porque a gente quer concorrer. Então, se as pessoas se sentirem bem no final do culto, falar, eu me senti bem, foi muito bom, a gente fica feliz, pronto, atingimos o nosso objetivo. Esse hino não. Ele é para nos convencer, nos fazer sentir mal sobre nós mesmos e sobre a raça humana inteira. E assim nos lembrarmos da necessidade desesperada que nós temos da graça de Deus, de Cristo, do seu sangue derramado e da misericórdia do Pai de nos levar ao seu Filho. Esse é um legítimo uso da verdadeira adoração. Grande parte das vezes, nós cantamos os atributos de Deus, mas nós cantamos esses atributos, e muitas vezes, sobre o pano de fundo da tragédia, do pecado humano. Assim, o tema desse salmo é a depravação total. E ele é um hino. Ele era um hino cantado nos ajuntamentos, nos cultos como o nosso. E ele não declara só a maldade repugnante do pecado, mas a universalidade da depravação humana em todos os homens que nasceram. Não apenas que todos os pecados dos homens, todos os homens são pecadores, mas ele destrói a ideia de que lá no fundo os seres humanos são bons. Esse salmo diz que não há ninguém que faça o bem. O salmo inteiro é uma denúncia implacável contra a humanidade. E é um hino de adoração, que no final mostra o caminho da salvação, que só pode vir por Deus e que nós somos incapazes de nos salvar. É por isso que Romanos 3, quando o apóstolo Paulo estava colocando toda a humanidade, tanto os judeus religiosos quanto o mundo pagão, dizendo que todo homem é depravado e vive longe e não tem nada nele agradável a Deus, ele citou esse salmo como a pedra angular da sua denúncia contra todos os homens. Um hino. Não é maravilhoso? Uma das doutrinas mais profundas de Romanos está baseada num hino lá dos Salmos, que era cantado nos cultos. Todos pecaram. Todos ficaram além e aquém, quer dizer, do padrão de Deus. Pior ainda, a natureza de cada pessoa é odiar a Deus. E os pecadores invariavelmente tentam depor Deus, substituir Deus por outras coisas, por outros deuses, por outras coisas na criação. Quer eles sejam conscientes disso, quer não. Essa é a primeira definição do pecado, é uma rebelião contra Deus, um desprazer em Deus, um desprazer naquilo que Deus é, naquilo que o caráter de Deus é, e é sobre isso que o hino diz. Assim a mensagem do Salmo é: diz o sensato no seu coração, não a Deus. Isso não é a descrição do ateísmo filosófico, como nós vimos, 2,3% da população. É uma expressão, naqueles dias não existia. Hoje você viu, a estatística é pífia, mesmo do ateísmo filosófico. Naquela época, os homens acreditavam em Deus e deuses. Não existiam sociedades de ateus. Se hoje a estatística é pífia, naquela época era completamente desprovida. Ele não está falando disso. Ele está incluindo todas as rebeliões contra Deus como uma expressão de ateísmo prático. É isso. É a posição de qualquer um que
Deus não faz diferença em suas vidas. É a lição central da rejeição que a humanidade tem por Deus. E ele começa dizendo: isso é pura loucura, é irracional, é degradante, em última análise, é autodestrutivo. Ainda assim, toda a humanidade segue exatamente o mesmo caminho errado. Então ele diz: não há ninguém que faça o bem. Então, se alguém diz para nós: eu pensava que esse salmo era dirigido aos ateus, que negam a existência de Deus, ao ateu filosófico. Mas não. O salmo todo é uma denúncia ao homem, a todos os homens, explicitamente, não é? Então o ateísmo é a última expressão da depravação, como nós vemos em Romanos 1. É a tendência natural do coração humano suprimir o conhecimento de Deus. Paulo diz: tendo conhecido Deus como Deus, rejeitaram esse conhecimento, lançaram fora. Então Romanos 1, 28 diz: eles não gostam de manter em si o conhecimento de Deus. No 1, 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E no versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Essa é a direção para a qual os nossos pecados nos atraem. E essa é a denúncia, sabe? É um ateísmo prático em todos os homens. Não é a expressão de um ateísmo filosófico. Como nós falamos mesmo hoje, isso acontece no mundo ocidental e em alguns países ricos, europeus, principalmente ocidentais. Mesmo essa quantidade pífia. Não, ele está falando sobre todos os seres humanos. É o ateísmo prático. Essa é a denúncia. O versículo 1 do Salmo, o hebraico diretamente diz: diz o insensato em seu coração, não Deus. Não Deus. Se você pensar bem, você vai ver que todas as formas de desobediência são realmente uma forma de ateísmo prático. É isso que o salmista está dizendo, é isso que o apóstolo Paulo disse. Se realmente o homem acredita que Deus é Deus, e tudo o que ele diz é verdade, ele não viveria como vive. Não é? A desobediência sempre tem a incredulidade em sua raiz. É absolutamente insano. Por isso, a maioria das pessoas que dizem acreditar em Cristo, que se tornaram crentes em Cristo e nunca renderam obediência a Cristo, é insano, é tolice, porque a pessoa vive constantemente sem sem o coração doer de ignorar tudo o que ele disse, como se ainda estivesse na descrença. Não importa o que essa pessoa disse, ela é descrente, ela não pode crer. Assim, o ateísmo descrito nesse salmo é uma espécie de ateísmo prático, do qual todos os homens são culpados, não aqueles 12%, naquela época não tinha 0%, todos os homens. E não pense que você é isento. Basta ouvir, enquanto nós olharmos para o salmo, no tempo que temos, para ver isso. Ele não deixa espaço para que qualquer um de nós pense que ele não está falando sobre nós, e sim sobre outras pessoas. Então, com esse pano de fundo, vamos olhar, sabe, o salmo. Nós devemos prestar atenção em cada trecho dele. A grande lição é que cada um de nós está contaminado com a corrupção descrita aqui nesse salmo. Que cada um de nós reflete isso como um homem natural. E sem a graça de Deus, todo homem vai ser assim, é assim e vai morrer assim. Salmo de Davi para o músico mor. Disse o nécio em seu coração, não a Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum
que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os que comem o meu povo como se comessem pão e não invocam o Senhor. Ali se acharam com grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmos 14, de 1 a 7, não é? Agora, essa é a abordagem do Salmo, sistematicamente, a corrupção universal da humanidade. Ele mostra a tendência de toda a raça humana, todos indo na mesma direção, e ele mostra 4 frutos terríveis disso. Primeiro, vamos olhar os 4 frutos no tempo que temos. O primeiro é a loucura. Você vê isso no verso 1 e 2. Todas as formas de desobediência e incredulidade são pura loucura, pura insensatez. Esse é o mundo de insensatos. Disse o nécio no seu coração: não a Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. É tolice dizer que Deus não existe. É igualmente insensato, é mais insensato, e essa é a denúncia, viver como se ele não existisse. Talvez a pior loucura de todas é fazer o que a grande maioria faz, é dizer: nós acreditamos em Deus, e ainda assim viver como se ele não existisse. É nos reunirmos e falarmos: Deus existe, Deus é maravilhoso, tudo que ele disse é verdade, e simplesmente viver como se aquilo não fosse. Observe as palavras de Davi com cuidado. Há uma confissão de coração aqui. Disse o nécio: no seu coração. Não é uma coisa exterior, não é uma coisa, é uma coisa que flui da profundeza das fontes da vida humana. É lá que o ser humano nega a realidade de Deus. Nós vemos como a Bíblia diz, como Deus só pode aceitar o que sai do coração do homem. Jesus em Mateus 15:8 diz: este povo se aproxima de mim com sua boca, me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Já lá o Salmo diz: o nécio diz isso do seu coração, é a expressão do ser do homem. Jeremias diz: tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Em Jeremias 12, ele está dizendo: olha, Deus, tu está sempre perto do lábio dessas pessoas, mas você está longe do coração deles. Esta é a essência do ateísmo prático. Lá do fundo do coração há um brado: não, Deus, não, Deus. Alguns dos povos mais religiosos do mundo são ateus práticos. Essa é a denúncia de Paulo em Romanos 3. Ele denuncia os judeus e o mundo inteiro. Isaías 29:13, Deus condena Israel, o Israel religioso, o Israel que era como é, o que nós chamamos igreja visível hoje. Ele diz em Isaías 29:13, o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, lá Jesus estava citando Isaías: a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Em outra versão diz: a adoração deles é a coisa que eles aprenderam de cor. Não sai do coração deles. Uma versão americana boa diz: sua reverência comigo consiste em tradições aprendidas de cor. Eu não vejo nada no coração deles. Já o nécio diz no coração: não, Deus, não, Deus. Flui do interior. Isso é ateísmo prático. Embora o homem seja religioso, esse é o pior tipo de incredulidade. É o coração que diz: não, Deus. Aqui Davi rotula de absurdo, loucura, insensatez, estupidez moral e espiritual
daquelas pessoas que vivem dessa forma. Como Israel, como todos aqueles povos que todos acreditavam, diziam acreditar em Deus, todos viviam como se Deus, a vida deles era os seus corações negando. O salmista diz: isso é tolice, porque é o cúmulo da tolice negar a Deus, especialmente quando se tenta encobrir isso fazendo cultos. Então Spurgeon disse: dizer que Deus não existe é uma evidência de obstinação, mas a coisa pior, opor-se o sentimento comum da humanidade, que é a estupidez, abafando a consciência, é uma loucura. Se o pecador pudesse, com o seu ateísmo prático, destruir Deus, nós poderíamos entender, mas é como negar a realidade do fogo. Isso não vai impedir o fogo de nos queimar, nem de nos destruir. E é essa loucura que a incredulidade manifesta. E é isso que o salmista está dizendo. Davi ilustra isso: suas obras são abomináveis. Há uma total falta de boas obras, há uma recusa, não há ninguém que busque Deus. É o que o Salmo diz. O versículo 2: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse Deus. A Escritura está cheia daquilo que nós chamamos do chamado geral de Deus. O chamado geral de Deus não quer dizer que o homem faça ou possa fazer, só mostra esse chamado misericordioso que nos condena. O Salmo diz, como Paulo diz, como a Bíblia toda diz, não há ninguém que busque Deus, mas a Bíblia está cheia de comandos para que o homem buscasse, sensíveis a Deus. Por exemplo, como Isaías 55, 6, 7, busque ao Senhor enquanto se pode achar, clame por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. É assim, essas expressões, esses chamados gerais, Deus diz: não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda, ninguém. O chocante neste salmo é que esse salmo ensina que o homem deixado por si mesmo, entregue a si mesmo, não há um único pecador que jamais buscou a Deus. É uma verdade terrível, apesar de todos os chamados gerais. Não importa a abundância da bondade de Deus, manifestada todos os dias, por iniciativa própria, nenhum pecador jamais buscou Deus. Paulo, então, citando esse salmo em Romanos 3, 11 e 12, diz: não há ninguém que entenda. Ele está só citando o salmo. Ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, a obstinação do coração humano contra Deus é universal. Por isso que Jesus diz em João 6, 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Os homens não podem, eles não querem, eles odeiam, eles não buscam. É uma loucura. A corrupção do coração humano é tão profunda que, a não ser que o homem seja regenerado da escravidão do pecado, não importa o incentivo, não importa o horror da morte, não importa os sofrimentos, o homem, ninguém busca a Deus, sabe? E a igreja hoje, ela diz que está querendo um culto sensível para o mundo. Por quê? Porque ela diz que na verdade o mundo está buscando Deus, e nós precisamos criar um culto sensível às pessoas lá fora, que sinceramente estão buscando Deus. E se nós formos brandos, com uma mensagem água com açúcar, essas pessoas sensíveis vão se sentir mais atraídas. E assim as igrejas tiraram a ofensa do Evangelho, para que os incrédulos se sentissem confortáveis com o cristianismo. Mas a Bíblia é clara: não há ninguém que por iniciativa própria esteja buscando Deus. Mudar o Evangelho para facilitar os que estão buscando Deus de encontrar Deus é chamar Deus de mentiroso duas vezes. É mudar o Evangelho e dizer: não, Deus,
não acreditamos que o homem seja como tu diz que ele é. Nós temos uma visão muito diferente. Nós não temos condição de entender a cruz, nem o que a ceia quer nos mostrar. Então, há muitas pessoas que dizem estar buscando Deus. Ou elas estão mentindo, ou estão se auto-enganando. E vocês mesmos podem pensar, mas eu acho que teve uma época que eu estava buscando Deus na minha vida. Muitos cristãos estão dispostos a testemunhar que buscavam Deus há muito tempo. Quando olham para trás. Mas isso não pode ser verdade com o que a Bíblia diz. Se um homem estiver buscando Deus de verdade, Deus já mudou o seu coração para buscá-lo. Todo o resto, ou está mentindo para si mesmo, para todo mundo, ou está mentindo para si mesmo, não é? Estão buscando um Deus que só existe na imaginação deles, um Deus que é tolerante com o pecado, um Deus que não acha o ser humano mal. Estão buscando um Deus que é diferente do Deus que se revelou nas Escrituras, portanto, não estão buscando Deus coisa nenhuma. Estão buscando um Deus que eles inventaram, um Deus tolerante, um Deus que não é santo, um Deus que não criaria o inferno e colocaria pessoas lá para sempre. Eles estão à procura de um Deus menos exigente, de um Deus que consiga conviver com o pecado na sua tolerância. Eles sentem necessidades que um Deus assim poderia suprir. A busca deles não envolve convicção dessas verdades terríveis, não inclui arrependimento, nem confissão verdadeira do pecado, porque quando inclui convicção, arrependimento, confissão dessa depravação total, então isso é o que o Espírito Santo fez no coração do homem. Eu estava vendo um documentário sobre a Índia. Lá não há ateus. As pessoas buscam Deus lá o tempo todo, entre aspas. Eles seguem, como no Ocidente agora, milhares de gurus de todos os tipos. Eles adoram animais, adoram imagens horrorosas. Você pode dizer, os indianos estão buscando a Deus. Não existe um povo, eles adoram boi, rato. Mas a Bíblia diz que isso é o contrário, que isso é uma expressão do ateísmo prático humano, do mundo inteiro. O apóstolo Paulo diz que essa busca é a expressão da incredulidade e da ira de Deus. Em Romanos 1, 21 e 23, porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas em seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. Paulo está dizendo, foi exatamente por falarem não para o Deus verdadeiro, que os homens começaram a buscar Deus que eles criaram. A busca por deuses da nossa imaginação, aquele Deus tolerante, aquele Deus que aceita, aquele Deus, é exatamente a expressão do ateísmo que está sendo denunciado no Salmo, e que o apóstolo Paulo aplicou ao mundo inteiro em Romanos. É porque eles se recusam para o Deus verdadeiro, que o homem insensato e na sua loucura começou a adorar todas as coisas, fazer deuses em seus corações. Deus nos fez para conhecê-lo, e Ele implantou no homem conhecimentos rudimentares, e é por isso que nós temos um senso instintivo de beleza, justiça, bons e maus conceitos, que meros animais não poderiam ter. É por isso que nós podemos apreciar coisas que meros animais não poderiam apreciar. Quando você viu pela última vez um cachorro admirando o pôr do sol? Eu tenho um cachorro, adoro ele, mas nunca vi. Olhando o pôr do sol, que sol lindo. Não é admirado? Não, sabe? Ele não tem essa admiração. Ele não tem essa percepção da majestade e da glória.
e de temor diante da natureza que expressa um Criador. Ele não tem senso de valores morais. Mas os homens, não é? Foi implantado, é por isso que o homem é capaz dessas coisas. Mas o que a Bíblia diz, o homem suplantou tudo isso para negar Deus, para negar Deus. Então, do 19 ao 20, Paulo diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre o mundo inteiro, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que todos os homens, tais homens, são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas em seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem todas as coisas que não deviam. Paulo diz: a busca do homem, quer na Índia adorando um boi, quer no Brasil adorando um Deus que tolera o pecado, um Deus que faz um culto para nos divertir, só mostra a realidade da declaração. Diz o sensato no seu coração: não a Deus, não ao Deus verdadeiro, não ao Deus verdadeiro. Todo o resto é puro ateísmo prático contra o único Deus que existe. Então Paulo, assim como o salmista, ele rotula essa rebelião de loucura. É a corrupção da adoração, é a corrupção do culto, é a corrupção daquilo que vira Deus para os homens, porque finge ser culto, mas se opõe ao único Deus verdadeiro e às verdades que ele diz. E como eu disse no início, se você olha para esse salmo e se sente mal, você só prova que o salmo está dizendo é a verdade, que você não gosta do que Deus disse, da nossa realidade. Esse é um salmo para ser abraçado, e é abraçado por aqueles que o Espírito Santo mudou o coração, porque eles são obrigados lá de dentro do seu ser a concordar: isso é verdade, é a verdade na minha vida, é a verdade em todo lugar, é a verdade porque Deus disse, é a verdade porque tudo à nossa volta grita que isso é verdade. O paralelo mais próximo que eu posso imaginar disso, os homens então, eles deixando de adorar Deus, eles criaram outros tipos de coisas, que é a expressão do seu ateísmo prático, verdadeiro, contra o único Deus que existe. A melhor visão que eu tenho disso, sempre que eu vejo isso, e eu vejo isso muitas das vezes no ano, né, eu lembro exatamente disso, porque acho que isso é a expressão clara disso. São os insetos. Os insetos são seres estranhos, são irracionais, mas os seres humanos são exatamente isso, em sua depravação. Os insetos durante o dia ficam escondidos, eu sei lá onde eles ficam escondidos, ficam na escuridão. Aí quando tudo escurece e as pessoas acendem luzes artificiais, eles são atraídos por aquela luz e ficam batendo nela até morrer, porque elas são quentes. Outro dia eu estava lendo o Spurgeon dizer que ele via vários insetos morrendo na vela, aquela época, né? A vela ia lá, queimava, morria. Hoje as lâmpadas e tal. Essa é a visão perfeita do que o ser humano é. Ele fugiu da luz do dia, da luz verdadeira, e aí no meio da escuridão ele tenta criar luzes artificiais que o levam à morte. Quando eu vejo aqueles insetozinhos batendo na lâmpada de noite e morrendo, eu penso: isso é a loucura do homem. Quando tudo estava claro, era luz, esses bichos estavam escondidos na escuridão. Aí agora que tem uma luz artificial, eles cismam de ficar buscando aquela luz artificial que leva eles à morte. Em alguns lugares, eles têm serras, não bota iluminação. Exatamente, bota só aquelas coisas na estrada, para que a quantidade muito grande de inseto não morra. Porque
Eles que se esconderam da luz do sol, agora morrem batendo com a cabeça na luz artificial. Assim é o ser humano, é isso que Paulo diz. O fato do ser humano estar nessa loucura, nessa busca de deuses imaginários, é porque ele está na escuridão, é porque eles fogem do sol, é porque eles gostam das trevas, é a expressão do ateísmo prático em seus corações. Eles ficam escondidos do sol durante o dia, e em seguida, quando escurece, ficam em torno de uma luz artificial, até encontrar a morte. Paulo diz, eis o ser humano, e é exatamente a forma como as pessoas vivem, não é? Religiosamente, é o pecado extremo de evitar o verdadeiro Deus. E você faz isso na Índia, faz isso no Brasil, faz isso dizendo ser evangélico, porque você não gosta do Deus que a Bíblia disse. Você procura luzes artificiais que levam à morte. Então, João 3,19 diz, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Eles passam na escuridão, e quando eles dizem que estão buscando Deus, estão buscando luzes artificiais que eles criaram, que levarão eles à morte, para acalmar suas consciências, para ajudarem suas vidas. Eles seguem após deuses que eles criam. É só alguém pregar um Deus que não é o da Bíblia e todo mundo gosta, todo mundo acha simpático. Como eu disse, esse hino jamais seria cantado, porque as pessoas diriam que ele não era muito bom. Então essa é uma verdade notável. Se você chegou à fé genuína em Cristo, então, se você de fato buscou a luz, você foi um inseto que saiu dos esconderijos para o sol, então é o cumprimento de João 6,44, em que ele diz, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Ou João 6,45, não é? Ninguém pode vir a mim se do meu Pai não for concedido. Se meu Pai graciosamente não fizer isso, por que ele não pode vir? Porque Deus impede? Porque a doutrina tal impede? Porque a graça impede? Porque a eleição impede? Não, porque ele não quer, porque ele ama as trevas, porque o insensato diz no seu coração, não Deus, eu só quero um Deus que eu possa conceber com a minha mente caída, porque o seu coração é tão pecaminoso que ele nunca virá, ele morrerá batendo com a cabeça naquela lâmpada artificial. Eles se recusam. Jesus disse em João 5,40, não quereis vir a mim para terdes vida, eu sou a vida, no entanto, vocês não querem a vida. Eu sou a luz, mas vocês amaram as trevas. Eu ando nesse mundo, mas vocês vão me assassinar. Isso reflete a recusa obstinada, inerente. Então, essas são as palavras do Salmo no versículo 2 e 3, 14, 2 e 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essas doutrinas estão em toda a Bíblia, elas estão nos Salmos. Se ela não é pregada, é por pura incredulidade. A não pregação dela só mostra a verdade da sua denúncia. Essa doutrina estava nos hinos de Davi. Então como é que nós chegamos a Cristo? Nós fomos trazidos por Deus. Se o homem chega a amar a Deus, e chega a amar a santidade de Deus, e a verdade sobre ele mesmo, ele fala como, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você não se tornou cristão porque é uma pessoa melhor, um inseto mais inteligente para vir para o dia, em vez de bater com a cabeça na luz. Você é um tolo, e eu sou um tolo. E o tolo diz em seu coração, não Deus, não. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque Deus. A tolice humana nunca diz sim. Você não encontrou Cristo porque estava buscando Ele. Isaías ousadamente
fala sobre isso. E Paulo, em Romanos 10, 20 e 21, diz como Isaías foi ousado. Ele diz, Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos para um povo desobediente e rebelde. Quem me achou? Quem não estava procurando, porque eu fui lá resgatá-los. Ninguém me achou me procurando, porque ninguém me procura. Pelo contrário, o único povo que sabia a verdade nunca se voltou para mim. É isso que Romanos 10, 20 diz, é uma referência à profecia famosa de Isaías 65. Ouça Isaías 65, de 1 a 5. É Isaías falando, é Cristo falando profeticamente. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam, e uma nação que não se chamava pelo meu nome disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminhos que não é bom, após seus pensamentos. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis em seus vasos, que dizem: fica onde estás, e não te achegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Paulo diz, Isaías disse isso ousadamente. Essas pessoas, não crendo no Deus da Bíblia, disseram: fica onde você está, nós somos melhores que você. Nossas ideias, nossos pensamentos, essa é a tendência rebelde descrita para Israel. É uma rebelião contra Deus que é incorrigível. Então o Salmo 14, 12 diz: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Por isso, só pela graça de Deus o homem é atraído. Essa é a loucura do ateísmo prático. A loucura do ateísmo prático. O homem diz: não, Deus, não, Deus. E esse ateísmo é universal. O segundo fruto é a sujeira. E a gente vê isso no versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando a gente lê isso, a gente lembra mais de Paulo falando, mas é porque Paulo citou naquele texto memorável de Romanos o Salmo: não há bem onde não há Deus. O comportamento é intrinsecamente relacionado com o relacionamento que o homem tem com Deus. Sabe, você não pode rejeitar Deus e não colher o fruto da maldade. O versículo 3 chama de imundície: todos juntamente se tornaram imundos. A palavra hebraica para imundo, não é? É pesada, sabe, é uma maldade que aos olhos de Deus é como algo podre e insuportável. Não se enganem, onde Deus é desprezado, a impiedade governa. Isso é dito do coração, ela sai do profundo. Afinal, se Deus não é a base para as coisas, não há base para a bondade nenhuma. Não há padrões morais, cada um tem o seu. Se Deus não existe, se há um ateísmo prático, qualquer culpa pode ser justificada. Não há prestação de contas. Portanto, nada é realmente certo ou errado. Olha para o retrato sombrio da humanidade, pintado no verso 1. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. No versículo 3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No versículo 4, não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam o Senhor. Em outras palavras, eles prosperam com um tipo destrutivo de impiedade, incluindo o desprezo daqueles que foram transformados para não dizer não a Deus. Esses são vistos como tolos, como pessoas que estão perdendo sua vida. Então Paulo deixa claro isso em Romanos 3, que esses versos não se aplicam a algumas pessoas, se aplicam a todos nós.
a todos os homens, que essa é a nossa tendência natural, que é assim que todo homem nasce no mundo, e o único meio para escapar disso, dessa loucura, dessa imundície, é a graça de Deus. O resto é só colher o fruto da impiedade. A terceira coisa é o medo. O versículo 5 diz: lá estão eles em grande terror. No 53, que é um salmo igual, como eu disse, mas com algumas variações, diz: lá estão eles em grande pavor, onde não há terror. É isso, os ímpios, o homem em seu ateísmo prático, ironicamente, ele tem medo do que não devia ter. Paulo diz em Romanos 3,18, tratando do mesmo assunto: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles não temem a Deus, eles não temem, mas no entanto eles têm medo de toda sorte de coisas. Eles temem os homens, eles temem. Grande problema das pessoas de viverem para Deus, qual é? É o medo dos homens. Eu tenho 20 anos de idade, todo mundo que tem 20 anos de idade vai me achar assim, ou assado, ou assim, assado. Eu trabalho dessa forma. Todas as pessoas, se você teme os homens, você não pode temer a Deus. Você está dizendo: eu temo mais a reação deles do que do pensamento de Deus. É o que Paulo está dizendo: não há temor de Deus em seus corações. Eles temem as pessoas, eles temem a morte, eles temem não ter dinheiro, eles temem não ter saúde. O temor deles está no lugar errado. Não há temor de Deus em seus corações. Então, Lucas 12, 4 e 5, Jesus disse: e digo-vos, amigos, não temais os que matam o corpo, não temos homens, a opinião deles, e depois não podem fazer mais nada, mas eu vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar vocês no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Esse é o problema que o Salmo diz: eles têm medo onde não há terror, eles têm um pavor de coisas que não oferecem perigo. O perigo é exatamente porque em sua insensatez eles dizem: não, Deus, mas eles não sentem temor de Deus. O Salmo 110 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que andam em seus preceitos revelam bom senso. Mas aqui o Salmo, descrevendo as pessoas, dizem: eles não temem a Deus, eles têm um medo de coisas que não deviam ter. É irracional, é irracional. Então nós chegamos no versículo 6 que diz: vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Em outras palavras, vocês envergonham aqueles que confiam em Deus. Aqueles que confiam em Deus neste mundo são vistos como tolos, como idiotas. É isso que o ateísmo prático diz, sabe? Essa é a coisa mais tola do mundo. Às vezes, olhando para o mundo, as pessoas têm ideia de que Deus, particularmente, não triunfou. Mas essa sociedade é uma cadeia de ateísmo prático, porque Deus entregou o homem a isso. Não importa o quão infundido o mal parece ser, ele nunca triunfa sobre os planos de Deus. Esse fato nos leva ao quarto e último fruto da impiedade nesse salmo, para nós encerrarmos, que está no versículo 7. Há uma versão New American Standard Bible que eu prefiro, mas antes vou... se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Fica aquém do que o texto está dizendo, não é? Porque não está no modo certo, indicativo como está. Quando o Senhor restaurar o seu povo do cativeiro, Jacó vai se alegrar, Israel vai ser feliz. Não é se. O texto, e a melhor versão lá da New American Standard Bible, quando o Senhor restaura o seu povo do cativeiro, quando Ele restaura, e Ele faz isso, então Israel vai se alegrar. Só Deus pode restaurar, não é se Ele vai restaurar, mas mesmo a outra versão deixa claro de que é algo que só Deus pode fazer, mas o texto é mais incisivo de que Deus faz.
Há uma nota de triunfo enfático nessa declaração. No meio dessa massa, Deus irá finalmente salvar, levantar, tirar homens. Há um puritano, sabe, que diz: o ateísmo descrito nesse salmo não vai ser encontrado no inferno. Ele diz: na terra há muitos ateus, mas no inferno não tem nenhum. O fracasso final dos ímpios é tão certo quanto o triunfo definitivo de Deus. É por isso que ele diz: o insensato diz no seu coração: não, Deus, não, Deus. Como o Salmo 1 diz, ele fala sobre aqueles que Deus resgata e fala sobre aqueles que continuam o seu caminho. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Essa denúncia, sabe? Todos nós tendemos nesta noite a dizer: isso é verdade. Aqui. Mas eu quero enfatizar novamente para os irmãos no fim, e antes de tomarmos da Santa Ceia, esse salmo, a sua ênfase está na universalidade. A ênfase do salmo é que você é assim, que eu sou assim, sem a graça de Deus, que não há nenhum sequer, que não há ninguém. Não é uma sensação que nós chegamos de que este mundo é mau, é que todos nós somos. Ele foi projetado para mostrar essa universalidade. Versículo 2 e 3: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mas todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós somos condenados neste salmo. Você vê porque a cruz é o centro de tudo. Não há nada no ser humano, nem antes nem depois, que possa cooperar com a sua salvação. Nós somos culpados da impiedade descrita aqui. As pessoas que assistem cultos, muitas vezes são ainda mais culpadas de ateísmo prático, porque vivem como se aquilo, tudo que elas ouvem não fizesse nenhuma diferença. Mas nós vimos que o apóstolo Paulo disse que toda a busca do homem por Deus, que não é o Deus da Bíblia, só mostra o seu ateísmo prático, no qual Deus entregou o homem à sua escuridão. Nós estamos mesmo no mesmo barco furado, todos os homens, segundo as Escrituras. Não há absolutamente nada que possamos fazer para mudar a nós mesmos, é o que a Bíblia diz. Todos estamos no mesmo buraco, todos estamos no mesmo barco que está afundando. Então nossa única esperança é a graça de Deus. E nós que fomos alcançados pela graça, não podemos olhar para o mundo, ou para quem não foi, como se nós fôssemos melhores, e por isso fomos salvos, porque eu quis, porque eu busquei. Isso é rasgar a Bíblia. Isso seria um desespero, se não fosse a graça de Deus. Mas Ezequiel 36, 25 a 27 diz: então, está falando sobre a nova aliança: aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que vocês obedeçam a mim, e guardareis os meus estatutos, e os observareis. Observe que é Deus que faz a mudança. Eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar um coração novo, eu vou colocar o meu espírito, eu vou fazer vocês obedecer, eu vou fazer vocês amar a minha palavra. É Deus, Deus e Deus. Somente Ele pode transformar. Então, João 3,10 disse para Nicodemos: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Porque Nicodemos estava, quando Jesus falou sobre a doutrina da regeneração, ele não sabia.
Mas Nicodemos deveria saber, porque a doutrina da depravação humana está na Bíblia inteira, está nos Salmos. Nicodemos era um mestre, ele assistiu milhares de cultos, onde o Salmo 14 era cantado, onde os Salmos eram cantados, onde toda a Bíblia era lida. Jesus disse: você não sabe isso, você é mestre em Israel e você devia saber que ou o homem nasce de novo, não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus, ou ele está perdido, Nicodemos. Como você não sabe? Agora, se Nicodemos, o mestre da lei, devia saber, imagine 12.000 anos depois do Evangelho. Essa é a pergunta que todos nós, cristãos que negam as doutrinas essenciais da Bíblia, deviam ouvir. Jesus não disse a Nicodemos: é porque é difícil, você nunca ouviu. Jesus disse: você, mestre, devia saber isso. Não devia ficar espantado de que se o homem não nascer de novo, sequer pode ver o reino de Deus, porque é isso que toda a minha palavra revelou. O Evangelho simplesmente nos diz como Deus fez a salvação possível. Não diz só isso, mas diz que Deus salva, que é Ele que faz, que Jesus Cristo morreu para pagar de fato a penalidade de muitos homens, viveu uma vida perfeita de obediência para que fosse atribuída a eles, carregou o seu pecado, que em tudo ele foi tentado, mas jamais pecou, que ele é santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores, elevado acima dos céus, como está em Hebreus 7:26, ou como Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, ele não conheceu o pecado, ou como Pedro concorda em 1 Pedro 1:22, ele não cometeu pecado, nem se achou engano em sua boca, quando ele foi insultado não revidava com ultraje, quando ele sofreu não ameaçava, mas continuou confiando-se a ele, que julga com justiça. Ele levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Cristo padeceu, diz 1 Pedro 1:18, uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para nos levar a Deus. Não, nós fomos para Deus e aí merecemos como prêmio ser colocado em Cristo. A única esperança para a pessoa descrita nesse salmo é a graça de Deus. E esse era um hino que eles cantavam no culto, para nos levar até Tito 3, 5 e 7, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, como Ezequiel tinha prometido. Deus tinha prometido a Ezequiel, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. O ateísmo prático de toda a humanidade é uma loucura, impureza, medo, fracasso, e o oposto disso é Deus nos levando a confiar completamente em Cristo, olhando toda essa perversão humana. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém nunca se glorie diante dele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar.